Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ele não é autista, ele fala. Isso tá certo, pessoal? Você que me segue aqui no canal há muito tempo ou nas minhas redes sociais, @doutora Marcele Fassarella no Instagram, por exemplo, você então que me acompanha nas minhas redes sociais já sabe a resposta, né? Mas se você é novo aqui, eu sou Marcele Fassarella, fonoaudióloga há mais de 20 anos, transformando a linguagem oral, leitura escrita de crianças e adolescentes. Toda semana eu posto dicas aqui com orientações, com exercícios, com informações importantes. Então, aproveita e se inscreve agora no canal para receber essas dicas semanalmente. Dá um joinha aqui nesse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas, pessoas que precisam ouvir esse tema, que estão angustiadas, mamães, papais que estão angustiados, querendo respostas, ok? E aproveita e compartilha com quem você acredita que pode ser ajudado com esse vídeo. Porque se você envia para um pai, para uma mãe de uma criança que pode ser ajudada, você está ajudando essa criança. E é para isso que eu criei esse canal, ok? Mas vamos lá, falando sobre o tema. Se a criança tem autismo, ela automaticamente não fala, ela tem atraso de fala, então se ela fala, ela não tem autismo? Não, a resposta é não. Vamos lá. Uma criança com autismo, na grande maioria dos casos, ela tende a ter sim atraso de fala. Mas isso não pode ser via de regra. Nós estamos falando de um espectro, ok? E nesse transtorno do espectro do autismo, não necessariamente toda criança com autismo não vai falar. As crianças com autismo nível 1 de suporte, elas falam. E as que estão com atraso de fala e linguagem e têm comportamentos nível 1 de suporte, quando fazem terapia fonoaudiológica, elas começam a falar. E outras nem precisam de trabalho, de intervenção, de tratamento de fala. Elas já falam e não têm atraso. Mas você tem que perceber as nuances da comunicação dessa criança. Então, se é um profissional que não está gabaritado, não tem estudado muito sobre o tema do autismo, não tem experiência nesse tema, e infelizmente nós temos muitos profissionais que não avançam aí nas informações e só sabem tudo muito superficial, é uma pena, mas infelizmente ainda existe e muito. O profissional vai dizer, não, ele não é autista, ele fala tudo, olha aqui, ó, bate papo comigo. Mas ele olha para você, ele mantém o olhar enquanto você está falando, ele espera a troca de turnos, ele fala, você fala, ele fala sobre assuntos que você traz também, ou ele fala muito mais e repetidas vezes de assuntos que interessam a ele e chega a incomodar o outro, mas ele não entende os sinais de comunicação que a gente dá quando a gente não quer mais ouvir sobre aquilo, ou quando a gente quer trocar de assunto. Olha, você está falando demais, está repetindo, já deu, ele não entende essas entrelinhas. Quando você fala uma linguagem figurada, às vezes, ele não entende. Quando você faz perguntas que fogem do script dele, conversa sobre coisas que fogem do script dele, ele não consegue entender, ele fala até rodeando o contexto do assunto que você trouxe, mas ele não consegue trazer uma resposta exatamente do que você perguntou. Ele utiliza, às vezes, algumas construções gramaticais de frases desconectas com o que você falou, seja para muito acima, com altas habilidades, ou para muito abaixo, com não altas habilidades. Ele tem uma dificuldade nessa interação social, não no sentido de não querer buscar o outro, ele quer buscar o outro, mas a forma como ele lida com o diálogo, com a comunicação social, destoa um pouquinho. Então, ele é um pouquinho engraçadinho, né? Ele é um pouquinho esquisitinho, né? Algumas coisas. Ele tem algumas repetições, alguns comportamentos diferentes quando a gente fala. Chega a ser um pouquinho engraçado, né? Estou dando um exemplo de coisas que eu já ouvi mães falarem, que ouviram dos filhos. Mas que, não, ele não é autista. Então, gente, eu só citei algumas situações de diversas que um profissional gabaritado vai conseguir perceber e instigar que aconteça para poder avaliar e perceber se realmente essa criança tem autismo ou não. Falar ou não falar não é a resposta para dizer se é autismo ou não. Existem crianças com atraso de fala e linguagem, mas não são autistas. E existem crianças autistas
que não têm atraso de fala e linguagem. E existem crianças com autismo que têm atraso de fala e linguagem. E existem crianças com atraso de fala e linguagem que são autistas. Então, pessoal, procure um profissional gabaritado que tenha experiência, um neuropediatra, não qualquer neuropediatra, mas um neuropediatra que você acompanhe e sinta segurança no que ele fala. Se você não sentiu segurança, busque uma avaliação com outro profissional, busque um fonoaudiólogo que atue com fala e linguagem, um psicólogo comportamental, para fechar esse diagnóstico redondinho, de forma correta, que você se sinta segura. Porque nem tudo que parece é. Se você gostou desse vídeo, aproveita, compartilha com quem pode ser ajudado, como eu disse, e aproveita aí, ó, escreve nos comentários algum tema que te interessa para que eu possa fazer um vídeo. Tchau, tchau.